Fala galerinha do canal Aisla Reparações. Hoje, galera, hoje você conhece os entrevistados. Eu tô nervosíssimo, galera, tô até suando. Rapaz do céu. Mandar uma mensagem aqui pra eles, pra ver se eles estão nos aguardando. E é isso, galera, estamos chegando aqui. Enquanto isso, roda a vinheta. Tiozão, aqui as novidades não param. O mundo tá girando, a batida tá começando, o mecanismo tá rodando, mas o movimento tá chegando, hein? Galera, o pessoal acabou nos esperando aqui, ó. Estamos aqui, eu tô ansioso e tô nervoso. Será que como é que é as histórias deles? Ah, eu tô ansiosíssimo. Bora lá. Então vamos chegar a galera aqui e vamos meter marcha. E aí, rapaziada, o aplicativo chegou. Bora lá. Vamos ou não? Vambora. Ai. Galera, o pessoal tá aí, se apresentem. Meu nome é Elton, sou de Indaiatuba, faço parte do Centro Automotivo Perim. Sou um dos sócios proprietários. É isso aí. Bom dia, eu sou Elson, irmão do Elton, da Elaine, do Perim, Centro Automotivo Perim. É isso aí. Ué, acho que só a porta tá aberta aí. Galera, é isso daí. Acabamos aqui de Campinas para Indaiatuba. Eu tô ansioso hoje. Tô nervoso também, né? Não é veio de Peugeot. Se o Peugeot der algum problema, eu tô com dois profissionais aqui top de francês. Aí a gente tem aquele bom santo, né? Um monte de oração junto aqui, vontade. Bacana. Bom, conta pra nós a história aí, como é que vocês começaram na mecânica? A mecânica a gente começou foi... A gente poderia falar que foi familiar, mas foi assim, um incentivo de pai. Eu tive um pai que ele foi aquele multifunção. A gente morava no sítio, então ele consertava todos os carros da vizinhança, tava um problema, era seu Zé que resolvia. Tinha um pulverizador, era seu Zé. Isso aí me incentivou, eu desmontava, quebrava, ele me ajudava, eu quebrava, ele me dava. E aí fui pegando um gosto pela coisa. No Paraná mesmo comecei a trabalhar um certo tempo na parte de auxiliar de oficina. E com meus 15 anos de idade eu vim morar para Indaiatuba, né? E aqui eu trabalhei um certo tempo consertando mobilete e aí até achar uma empresa que tivesse uma qualificação técnica boa aí pra gente pegar uma aprendizagem bom. Acabei aí, através da ajuda até meu pai aqui, a conseguir uma empresa que ele era piloto mecânico de avião, né? E fiquei um ano trabalhando só de final de semana com ele, até ele me chegar num ponto que ele me convidou para trabalhar fisicamente. Certo. Aí daí em diante, trabalhei 2 anos com ele. Após 2 anos eu fui trabalhar por conta. É? Aí já entrou, meu pai era carpinteiro, trabalhava. Aí me ajudava eu no final de semana, à noite. Quem ajudava eu tirar motor, colocar motor, minha mãe no caibro, na época nós não tinha ferramenta. Não, era tudo no improviso. Tudo no improviso. Caramba. A gente tinha uma casa, depois eu vou mostrar as fotos uma hora mais pra você. A frente era limpo, né? A minha oficina era 3 Brasilite. Caramba. Uma bancadinha, né? Eu tinha um macaco, um cavalete que meu pai já tinha me comprado no Paraná e trazido pra mim, então eu já tinha uma coisa, né? E aí, guincho a gente não tinha naquela época, então era só no braço. E minha mãe me ajudava, e no final de semana, a hora que meu pai chegava do serviço, ele me ajudava aí. E aí a gente trabalhava basicamente aí 19 horas por dia. Nisso meu irmão também, já no tempo, já começou a ir pro quartel. Do quartel aí ele foi saiu, já foi para as concessionárias, trabalhar com nós, né? 10 anos na concessionária. 10 anos? 10 anos concessionário. Caramba! Aí que ele vai falar um pouco dele também, né? Mas minha irmã também nasceu com a gente ali dentro. Trabalhou desde os 12 anos, eu já ajudava na parte burocrática, foi crescendo com nós ali dentro e foi indo. Nesse percurso que a gente ficava ali na frente da oficina, a gente agradece até a minha mãe bastante, que ela era a nossa guarda-costas, porque às vezes a gente parava aí meia-noite, 1 hora de trabalhar. Sim. Não tinha portão, não tinha nada na frente da oficina, então ela cuidava dos carros. Aí nós entrava a dormir e ela ficava sentada olhando. Pra descansar. Sim, entendeu? Aí o que acontece? A gente foi crescendo, meu irmão estava na concessionária, manteve na concessionária e fomos desenvolvendo cada dia mais. Chegou um ponto na nossa estratégia que onde nós morávamos, que era a nossa casa, nós não vimos as condições já de comportar aquele volume, né? Sim. Nesse percurso, meu irmão tinha saído, montado uma para ele também, meu pai. E aí chegamos numa conclusão, falamos, vamos unificar tudo.
Aí fomos unificar, aí já abraçamos um auto center, já compramos um outro auto center também, nisso nós mudamos para frente da oficina, aí entrou a pandemia, nós unificamos tudo isso, entendeu? Cara, estamos tudo junto, então tipo assim, tudo familiar. O mosquitinho da oficina mecânica picou todo mundo então da família. Ficou. Caramba! Tanto que hoje minha irmã, ela é casada com meu cunhado, ele, praticamente a gente pegou para trabalhar comigo com 14 anos. Caramba! Aí, nisso aí ele acabou se tornando até meu cunhado, a gente chama que é nosso irmãozinho caçula, né? O caçula? É. Aí hoje meu irmão tem a filha dele, também trabalha com ele em cima na parte de peça. Certo. Eu tô com a filha minha também na parte de escritório também, né? Minha irmã gerencia a parte burocrática, tudo. Então estamos nessa aí. E essa aí é a nossa trajetória resumida, porque se nós for contar né? certinho a caminhada, meu amigo, dá um livro, vai gastar uns tanques desse Peugeot, tá aqui tá os tanques cheios hoje. Nós vamos pro Chuaia conversando. Não, então vambora, ué. A história é longa, cara, tem muita trajetória. Então é assim, a gente faz um resumo pra poder ver, mas nessa pegada desse resumo, cara, mordemos já muito corrente. Então trabalhava assim, imagina, você não tinha cobertura nada, você trabalhava à noite, chovendo, jogava lona em cima de um carro, por exemplo, jogava madeira embaixo, ia trocar embreagem de F1000 embaixo, no chão e a chuva comendo. Isso tudo lá no Paraná, né? Não, aqui. Aqui já tô no aqui. Paraná. No Paraná eu era auxiliar, então eu trabalhava de ajudantinho só numa empresa, eu não tive um patrão lá muito de referência, porque o cara não levava a sério a sua empresa. Então acho que isso que eu cresci muito sendo metódico de ser uma coisa responsável com o cliente, entendeu? Certo. Eu não gostava de ver o que fazia. Então hoje eu não gosto de pouco caso com o serviço do cliente, nem com o cliente. Entendeu? Se o cara chegou até você, tipo assim, ser acolhedor dele, né? Vamos exatamente. resolver. Hoje assim, em parte, eu aprendi assim, o problema é dele, mas a solução é minha. Entendeu? Eu não posso pegar uma situação do cliente que às vezes ele tem um problema do carro, é eu que vou resolver, entendeu? Certo. Mas financeiramente, se ele tem um problema, já não é minha culpa. Você entendeu? Você vai acolher a dor dele tudo certinho e vai entregar a solução. Eu consigo colher, consigo curar, mas a parte financeira, aí é ele que tem que correr atrás dessa solução e dessa cura. E hoje você cuida dessa parte financeira também, não? Não, porque essa parte de gestão financeira eu falo pra você que tudo quem cuida é minha irmã, a Elaine. Então o foco dela tá nisso aí. Porque eu vou falar pra você, se você ficar... A parte técnica, hoje você já dá conta com tudo que você tem pra estudar, já é muito. Não é fácil. Você tem que estar a par. A gente adotou a gente fizemos alguns cursos aí de gerenciamento. A gente tá conseguindo aplicar e vamos dizer, do que nós tá aprendendo 1/4 ainda. Não é fácil. Botando em dia, tanto que nós estamos com uma reforma, você chegou aí numa hora de uma bagunça lá tal na empresa. Mas já era para ter feito há 1 ano e meio, 2 anos atrás isso aí. Mas estamos conseguindo agora, porque nós temos que estabilizar uma situação para poder entrar em outra. Então não é só chegar e falar assim, eu quero fazer isso e eu vou fazer. Não. É que nem, vou te dizer assim, para você falar o que eu sou, eu tenho que mostrar o que eu sou. Eu tenho que dar exemplo. Exatamente. Né? Não adianta, por que você não faz uma palestra, você não fala disso e tal? Não, mas eu tenho que botar minha casa em dia. Eu tenho que ser um cara de exemplo, mas eu tenho que andar no exemplo. Pode ser. Aí o que acontece? Se eu não tô assim, eu não posso falar nada. Sim, verdade. Então, mas é no dia a dia, cara. Então a gente vai aprendendo, vai tomando uma chicotaiadinha, né? E como nós que começa com a empresa, ninguém nasceu sabendo tudo. Exato. Então hoje a gente fala assim, a mecânica hoje, quem tá começando, tá fácil. Tem muita coisa, basta ele saber. Saber o quê? O cara tem trabalho de empregado, ele quer ter a oficina dele, vai fazendo um curso de gestão, vai fazendo um curso. Hoje tem um monte na internet, tem de graça. Até a mecânica ensina na internet tá de graça. Você acha coisa, informação. Sim. O cara vai estudando, vai se preparando, tudo, para saber como que é a parte financeira, como que é. Porque a vida da empresa, a gente pode falar assim que 70% tá na financeira. Tá ali dentro. 30% na gestão ali. Porque se você não souber fazer uma gestão boa, você pode ser o melhor técnico possível. Mas você ficar então só no capô ali e não ver os números ou as papéis, saber, como é que se diz, lidar com o cliente. Existe aquele ditado que fala assim, que muito trabalho não ganha dinheiro. É verdade. Você sabe Você vai patinar no gelo. Você vai patinar no gelo, você não vai saber
o que você tá, aquilo tem de custo, porque assim, hoje a gente aprendeu muito assim que a gente instalou um sistema para nós, que a gente usa muito com nossos amigos e fala assim, é uma ferramenta que chama Tempário. Certo. A partir do momento que eu instalei aquilo, eu vi como eu estava trabalhando de graça. Porque eu não enxergava meu custo da minha empresa, como muitos não enxergam. Mas por quê? Eu não aprendi isso, eu não nasci com essa educação financeira. Exatamente. Que eu acho que toda escola, todo órgão com a criança teria que dar essa oportunidade de um ensino financeiro para o aluno. Entendeu? Isso é muito importante. Mas a gente não tivemos, mas a gente tem a obrigação de correr atrás agora. Né? O financeiro começa dentro de casa e depois vai para sua empresa. Com certeza. Se você não aplicar na sua empresa, você não aplica dentro de casa. É verdade. Isso é educação. Então, que nem a educação que o pai deu, da mãe deu, então, se eu tô onde eu tô com meu pai aqui, onde a gente encontra, é benção, dou um abraço, né, dá licença, por favor, é educação. Então, eu aplico na minha empresa e em qualquer lugar. Sim. Você entendeu? Aí, isso é importante. Então isso aí ajudou muita gente. Então todo dia a gente tá aprendendo coisa, todo dia a gente tá melhorando. Mas né? Hoje eu falo assim, nós é privilegiado porque a gente somos em três. Não é fácil um que é sozinho, como no seu caso, eu tenho que ser só esposa. Mas a gente tem um privilégio que a gente tem 3 cabeças, 4, vamos dizer. Mas 3 cabeças, hoje que é. As 3 pensam melhor meu irmão, que uma, né? meu pai. Exatamente, porque eu tenho um ponto de vista. Meu irmão tem um outro, minha irmã tem um outro. Então a gente sempre tenta convidar. Vai tomar a melhor decisão para a empresa, né? Para a empresa, não para mim, não para o meu irmão, nem para ela, entendeu? Sim. O que é melhor para a empresa? Entendeu? Porque às vezes eu tô na metodologia de uma coisa, mas tá errado. Com certeza. Às vezes eu queria atualizar, fazer esse negócio de equipamento e eu não vou tomar uma decisão sem falar com eles. E aí, o que vocês acham? Vamos fazer isso? O que vocês preferem? Aí o que acontece? Você vê igual a reforma, né? Se fosse por você ou por ele, não, vamos fazer aqui, mas não é assim, né? Não pode, tem prioridades. Exatamente. Entendeu? O sonho nosso, a gente ainda, até hoje a gente não conseguiu ainda meter aquele epoxizão no chão ainda, não chegou. Mas não adianta eu botar o epóxi se as outras coisas não tá pronta ainda, entendeu? Mas é um espaço, né? Uma coisa de cada vez. Exatamente, é o que nós estamos fazendo agora. E nós vamos chegar lá. E assim, hoje o cliente, ele chega em você, ele olha a sua empresa, ele entra dentro, entendeu? Hoje o cliente, ele tá com uma qualificação de serviço boa, porque tem cliente novo que nós chega, sabe como que hoje tem cliente muito meu que tá vindo? Porque a cidade aqui é uma cidade carismática. Muitos vindo de São Paulo pra cá pra morar. O que eles fazem? Por causa desse belo parque ecológico que nós tem aí, Você vê como a cidade é uma estrutura, né? Você vai ver daqui pra frente, que maravilha, é maravilhosa. Aí o que acontece? Eles estão acostumados a não ter essa carisma, esse contato assim de ser humano, né? Então o que ele hoje ele vai? Ele vai lá, entra no Google e vê a pontuação da empresa no Google. Hoje a gente tem um orgulho de dizer que a nossa é uma das mais pontuadas nas cidades. Sim. Entendeu? É fácil ganhar esse ponto? Não. Não é fácil. Não é fácil? Não. E uma mijadinha fora do pinico ali, você... As estrelinhas já cai. Entendeu? Um comentário errado, alguma coisa, ela cai. Então assim, é árduo, é certinho, é ali trabalhar. Então, o que hoje a gente adota aí hoje com um cliente, quando ele vem na empresa, a gente, tanto que a maioria quem atende é eu, pessoalmente, a gente... quando eu não tô. Aí quando eu não tô, aí tem o meu irmão, ou tem meu cunhado. Hoje o meu cunhado, ele já tá apto a atender um cliente, já estamos entrando. Ele não gosta muito da conversa por enquanto, mas ele é um técnico puta bom, entendeu? Certo. Mas a conversa com o cliente não é fácil, entendeu? Porque às vezes tem cliente que pode ser numa situação de sinuca e você tem que saber como responder. Exatamente. Né? Mesmo que se for por uma ofensa, você tem que saber manter o seu equilíbrio. Eu já falava pra você que eu sempre fui assim? Não. Já perdi muito equilíbrio, já rasguei com o cliente, já saí fora da casinha, entendeu? Não sou um cara de exemplo para isso, mas hoje eu consigo me manter dentro do meu padrão, cara. Certo. Eu aprendi de uma maneira difícil, mas aprendi que eu tenho que ser não vai a mais amor, dele não, meu. Vai pela dor, né, não? Então por isso que hoje a gente dota assim, ó. Hoje eu quero pessoa do meu lado que faça somar. Exatamente. Eu preciso de cliente que me traga coisa boa, não é financeiramente, mas ele venha com aquela coisa positiva, entendeu? Ele venha com aquela coisa boa, porque isso aí ajuda a gente.
É que nem a gente fala assim, se você tem que professar coisa boa. Se você Sim. professa, você bota lá no seu quarto, atrás da sua porta, ó, eu quero, meu sonho é isso. Aí você vai Exatamente. professar aquilo lá e vai olhar, que eu quero Uhum. aquilo. Exatamente. Então, aquilo vai acontecer. Agora, se o cara já chega falando problema, já reclama do outro que ele era, aí começa a problemar. Só reclama da vida. Ele professa problema. Exatamente. Então ele vai chamar você para aquele problema. Aham. Então eu não posso ter isso aí do meu lado. Então hoje eu já dispenso esse Hoje, cliente. como um funcionário, um colaborador que não dá certo da empresa, o cliente também não. Não. A gente dispensa o cliente também. Dispensa também? Não. Da mesma maneira que a gente dispensa um funcionário que ele não está servindo pra gente, nós temos um cliente que também não vai servir, que ele também vai ser dispensado. Mas o cliente não tem sempre razão? Não. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Você entendeu? Assim, a gente respeita. Como eu tenho a razão, ele tem a dele, mas a gente tem que saber assim, Exatamente. até onde vai os direitos dele E até onde vai os nossos? vai os nossos. Entendeu? Tem que ser bom para ambas partes. Não é verdade? Por isso que a gente fala, uma mão ajuda a outra e com as duas a gente lava o rosto, não é verdade? Exatamente. Então a gente tem que ter sempre essa união. Por isso que é uma parceria. A gente sempre fala assim, eu sempre dou bem com meus clientes, porque a gente fala, nós tem que ser parceiro. Isso tem que ser justo, assim, jogo sincero. Exatamente. Foi um erro meu, olha, você me desculpa, foi um erro meu, mas vou me responsabilizar, vou resolver isso pra você, você não vai ter problema. Eu Sim. errei. Todo mundo erra, cara. Ninguém é perfeito. A gente, até eu falo pra equipe, se a gente não assumir o erro, a gente não progride, a gente não Exatamente. melhora. Entendeu? A gente vai voltar a bater na mesma tecla. Uhum. Entendeu? Então assim, se a gente é bem sincero, o cliente também tem que ser bem sincero com a gente. Não é Mas os verdade? caras parecem que têm medo de falar, né? Então, aí às vezes quando a gente vê um cliente que. E a própria boca entrega, entendeu? Aham. Hoje ele fala uma coisa, daqui a pouco ele fala, ou daqui 3, 4 meses ele vai voltar naquele assunto, alguma coisa já muda. Aí ele viu que ele entrou em contradição. Exatamente. Ou ele fala uma coisa, depois a mulher vem buscar o carro e ela entrega o jogo. Exato. Que foi outra coisa, Aham. entendeu? Então, essa união é muito importante para dar certo. Então assim, mas eu tenho que agradecer a Deus todo dia, porque a qualidade do cliente que vem pra gente é muito bom, cara. É difícil eu pegar problema, entendeu? De cliente problema. Sim. Então o que vem é muito raro. Eu acho que Deus é em primeiro lugar em tudo, né, cara? Tudo que você for fazer, a hora que você levantar, agradecer o bom Manter a dia. esquerda. Pode manter a esquerdinha. Ô, Elton, e como que você chegou nessa parte da mecânica também aí, cara? Ah, eu fui Foi um mosquitinho também, né? Que mordeu, né? Nós quando viemos da roça lá também, e o Elton já estava engrenado nessa parte. A gente até tentei outros serviços trabalhar, mas acabou puxando a mecânica, sabe? Eu fui cortar pedra, sabe? Mas aí meu pai não deixou eu mais ir trabalhar e colocou eu na loja de escapamento. Dali eu fui pegando a paixão. Uhum. Do escapamento eu fui trabalhar um pouco com eles, mas aí veio o quartel, eu resolvi ir pro quartel, fiquei lá um tempo. Quando eu saí do quartel, a oficina estava no começo, foi onde a Balila fez uma proposta para eu ir trabalhar lá na concessionária. Lá eu fiquei 10 anos, entrei de DVU, né, cara? O ajudante mecânico lá, cuidar dos carros usados, e saí de lá como chefe de oficina. Trabalhei 10 anos lá dentro. 10 anos? 10 anos lá dentro. Fui fazer treinamento dentro da Fiat, dentro de todo quanto é lugar que pude. Bacana, tudo cara. quanto é treinamento que eu pude fazer lá dentro, eu aproveitei. Uhum. Mas sempre incentivando, sempre trabalhando lá dentro, e meu pai e meu irmão ajudando eu aqui fora num dos aprendizagens, sabe? É, né? Sempre ajudando, sempre incentivando. Aí pegou o gosto. Quando eu saí da Balina, eu fui abrir a minha aí, eu falei, vou abrir minha oficina. E me ajudaram muito. O pai falou, eu vou de sócio com você. Abriu. Aí Caramba, depois, que bacana. Aí depois eu fui para um barracão grande que era do dono da Balina, que ele chamou eu, vem aqui, vai para lá. Né? E o seu Toninho chamou eu, esse barracão que nós estamos hoje. Aí eu falei, nossa, é grande. Aí um dia conversando com ela, com a Elaine, nós podia se unir. A gente fazer uma perinha só, vamos reformar esse barracão aqui, vamos vir tudo pra cá? Eu falei, vamos unir. Então naquela época, mesmo você com a sua oficina, não tinha concorrência, então? Não teve a concorrência, então? Não, muito pelo contrário, né? Não, e outra, mesmo eu abri perim. Ele tinha pegando perim, eu também abri perim. Caramba, cara, que bacana. Nós nunca tivemos esse problema de rivalidade, sabe? Entre irmãos, família, pai. A gente sempre levou o lado que trabalhar junto é muito mais fácil. Sim. Da gente conquistar alguma coisa. Nossa, que bacana, cara. E a rivalidade não é só nisso. Até hoje, se você olhar na rua da minha oficina, eu tenho 3 oficinas. Na verdade, sim, se pegar da rua do começo ao final, é 4 oficinas. Mas na meia quadra ali, a gente tem 2 oficinas mecânicas. E às vezes tem cliente que chega e fala, nossa, mas o cara botou do seu lado a oficina. Eu falei, cara, eu não tenho concorrente. Ele é meu amigo, meu parceiro.
Entendeu? Às vezes se eu tiver apertado, um cliente é novo, eu não consigo atender, mas eu recomendo, ó, tem meu amigo aqui, aí tem um outro amigo meu que faz parte até do meu grupo, mora, abriu aqui pra baixo, é o Joaci, e falou, olha, eu tenho um outro amigo que mudou aí agora, você quer dar um pulinho ali, vir com ele e tal, tá do lado aí. Aí o cara já encaminha, porque assim, o cliente que é meu, ele vai lá, faz o serviço, mas ele volta. Porque ele é meu, ele não consegue. Você fidelizou ele, né, Eu fidelizei ele, entendeu? E cada um tem o seu atendimento, o seu DNA. A EPI tem o DNA dela. Não é o DNA do Elton, não é o DNA do Elcio, não é o DNA da Elaine, não. Eu sempre quis que eu ter uma oficina, ó. Ter uma oficina que era assim, vou lá na oficina do Elton, não. Vou lá na oficina, não. Eu quis sempre mudar assim, a peninha. Entendeu? Você tira, você bota o resultado em cima da sua logomarca. Exato. Sim, entendeu? Perfeito. Então, se eu vou viajar, vou tirar umas férias, hoje a gente consegue tirar umas férias, alguma coisa, então o que a gente faz? Olha, eu vou lá na Perim. Puta, mas o El tá de férias. Não, a Perim roda do mesmo jeito. Entendeu? Não é o Elton ali que tirou uma pedrinha do meu. Não. A linguagem, o procedimento, tudo é igual. Sim. Entendeu? Todo mundo tem o mesmo ponto de vista, a mesma atuação, entendeu? Então vai funcionar do mesmo jeito. O mesmo procedimento do atendimento. A gente tenta unificar isso para que um cliente chega a ser atendido por um e depois for atendido por ela, seja o mesmo padrão, entendeu? Tem o mesmo procedimento. Olha, você vai, eu vou atender, eu tô com o meu carro, tá sumindo água, o que eu vou fazer? Olha, o procedimento é o senhor largar ali no final da tarde, que eu vou pressurizar à noite. Não, mas eu vou largar o dia inteiro. Não adianta o senhor largar porque não vai me parecer nada. Eu não vou resolver esse problema. Exato. O procedimento meu o senhor quer largar, mas o senhor já sabe que eu só vou começar a usar amanhã cedo, que eu vou pressurizar à noite, vou chegar no outro dia, eu vou ver. Então a gente já criou alguns procedimentos. Esses procedimentos que a gente criou são coisas que os outros erram de uma maneira de um diagnóstico de água para resolver, porque ele não criou uma norma para o cliente entrar nela. Ele quer entrar na norma do cliente. E não é assim. Não. Sim, entendeu? Então você tem que criar uma norma e ele tem que, como você vai no médico, você tem uma norma, fazer uma consulta, você vai ter que ficar internado. Não, mas não posso ficar internado porque eu tenho que... Não, filho, você tem que internar, você vai morrer. Sua empresa, suas regras. Minha empresa, minhas regras. Então assim, a gente vai criando esse hábito, essas coisas. O horário do almoço, sábado, porque antes não fechava, né? O Elton ia almoçar 3, 4 horas da tarde, eu 2, 3 horas da tarde. Aí eu apertamos fechar o horário de almoço. Não tem que trabalhar direto, segunda a segunda. Não precisa, né? Aonde nós tínhamos a oficina que a gente começou, que é na casa do meu pai e da minha mãe, e aonde antigamente, era difícil, a gente não fechava, mas o que acontecia? Tinha cliente que não entendia, cara, quem estava em hora do almoço, ele saía e subia lá, ia lá na cozinha, não, é só uma perguntinha, cara, essa perguntinha acaba com a minha hora do almoço. A hora de almoço é sagrado, né? É sagrado. Às vezes o cara, se você fala isso, sabe o que ele fala? Nossa, ficou rico. Antigamente não sei o que. Poxa, agora fecha para a hora do almoço. Pô, agora não trabalha de sábado, mas ele trabalha numa indústria, não trabalha ao sábado. Ele na indústria tem a hora do almoço dele, ele não para fazer nada. A carga horária não é alta, né? Não é alta. E nós aqui não, nós chega aqui 6h30 da manhã na empresa e sai 7, 8 horas da noite. Caramba, cara. Você entendeu? Então assim, nós temos uma hora de almoço? Tem, mas quem tem mais é colaborador que a gente, porque ou você tem que adiantar uma coisa ali na hora do seu almoço, você tem que ver um BOzinho dali, você tem que testar aquele horário do almoço, testar um carro, então... Às vezes você nem almoça, você só engole e fala, pô, aí você fica aquele BO na cabeça, pô, o que será que é isso? Então assim, você põe lá uma meia horinha sagrada ali pro você, eu não atendo ninguém, o telefone ligou, alguma coisa, não é que seja não sendo meus filhos e minha esposa, ou meus parentes, alguma coisa que eu sei que pode ser alguma coisa grave, entendeu? Eu não atendo aquele horário. O cara vai esperar eu almoçar. Eu vou responder. Ele falou, cara, eu tava em almoço e tal. Então muitos já estão aprendendo que desse horário ele não liga. Ele espera, né? Exatamente, ele vai esperar. Porque eu acho que o pessoal hoje vê, acho que a oficina mecânica não é uma empresa, né, cara? Não. É que nem veio das antigas, né? Tem um cliente até engraçado que ele pediu pra fazer um puto serviço, mas eu precisaria que você marcasse pra mim pagar tal dia. Cara, mas não eu não fecho o caixa. Mas você não faz na caderneta, na promissória, não? Nem boleto, né? Não trabalha mais. Pra você ter ideia. Nem boleto. Essa semana teve um que aprovou o orçamento. Aí falou assim, não, mas pode ficar tranquilo. Se acabar 8, 9 horas da noite, pode ligar que eu venho buscar.
Eu dei risada. Ah, é? Falei pra ele, faltando 5 para 6, nós já estamos fechando a oficina, assim, desculpa, mas isso aí só amanhã. Então, vamos, galera, daí tá chegando aqui É. pra conhecer a mecânica, a gente vai terminar esse bate-papo lá dentro. Legal, Vamos legal. conhecer um pouco da Perim aqui dentro, mostrar o dia a Nós vamos dia. pedir desculpa pela bagunça que tá em reforma, mas diz que tudo para ficar bom tem que ficar ruim primeiro. Exatamente. Tá bagunçado. E a bagunçada, e a melhor É. coisa ainda é a bagunça, porque daqui a pouco você vê o resultado. Sim, aí te manda o resultado pra você que vai ficar bonito, hein? É isso daí. O projeto tá lindo. Galera, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos continuar essa história aí. Parabéns. Legal. Valeu. Então O foi ele que alicerce. deu o alicerce, aquela picadinha lá. O pernilonguinho aí da mecânica, ele que contaminou nós. É, né? E aí a gente foi florando, né? Adubando, vamos poldando e fomos dar o molde Depois- dessa árvore que é a perim. né? Depois eu não consegui, plantei eles para ensinar eu, tá? Ah, é? Mas hoje você põe a mão na massa também. Agora eu não pego mais não, sabe? Mas querendo ou não, faz umas ferramentas aí, né? Que eu fiquei sabendo aí que... Ele é nosso engenheiro, entendeu? É. Então a gente tem umas ideias loucas aí, põe e ele põe em prática pra nós. Pra nós. Não tem tempo ruim pra ele. Um parafuso quebrado, chama o seu Zé. Tem um negócio, chama o seu Zé que o seu Zé ajuda. É um especialista. Severino. Ou senão é igual aquele comercial, né? Mil utilidades. Bombril. Exatamente. E como é que surgiu esse nome Perim Automecânica? Sobrenome, né? Sobrenome nosso Perim. Perim italiano, né, velho? É meu avô, esse ano. Então eu acho que assim, o nome, eu acho que a gente tem que ter orgulho dele, né? Essa é uma coisa que Ninguém rouba da gente. ninguém, é que nem a sabedoria da gente, não rouba, é a nossa identidade. É verdade. Se você não tem o seu sobrenome, se você não defende aquilo lá, é que nem a Perim, eu tenho que defender a minha empresa, né? Sim. Eu tenho que ter aquele caráter de falar assim, eu honro ela. É que nem se você tiver uma equipe aqui dentro que trabalha que não dá de referência a sua empresa para trazer um amigo, você tem que avaliar que talvez sua empresa não é isso, entendeu? Então você começa a avaliar o seu colaborador, você indicaria a sua empresa para algum amigo seu trazer familiar? Exatamente. Tem que Sim, valorizar o serviço e o nome também, né? Garantir esse nome, Exato. né? Dar valor para ele. E como é que o senhor começou nesse ramo aí? Qual que é o motivo? Ele começou a consertar? Como é que foi? Não, o meu começo foi assim. Eu trabalhava em máquina de arroz. Depois, máquina de café. Aí fiz montagem de umas máquinas. Aí as pessoas confiou muito em mim, mandavam eu abrir motor estacionário, né? Eu abria, eu fazia embreagem de caminhão. Meus avôs, ele mexia com isso também, né? Meus tios, né? Aí eu fui também tomando gosto, aí eu passava veneno nas roças, aquele lá era mais pequeno, esse aqui eu falava assim pra ele, ô filho, tem um motorzinho aqui, você vai fazendo a limpeza nele aqui, que o pai vai, né? Aí eu comecei a dar esse espaço pra ele, sabe? Porque eu amava mecânico, eu gostava demais de trabalhar na mecânica, mas a condição não dava. Certo. No começo, quando eu tinha vontade, até tem uns colegas nossos por aí, eu tinha uns 12 anos, 10, 12 anos, eu queria ir trabalhar numa oficina lá, mas minha mãe não deixou. Minha mãe falava, não. Ela falava assim, só tem bêbado sujo aí. Então, e era mesmo, sabe? O cara andava com um macacão que se você tirasse, era igual guarda-roupa, né? Ele ficava em pé lá, sabe? Independente, acho que vinha andando até atrás pra acompanhar, né? Aí ela falou, não, isso é muito sujo, filho, Deus o livre, guarde. Mas aquela tendência minha eu queria, né? Aí eu comecei com esse negócio, fui plantar, fui fazer essas montagens de máquina, fui para 15 dias na casa de uma pessoa, fiquei 5 anos dentro de casa. Aí casei, aí não deu mais para mim seguir a mecânica, porque eu tinha que trabalhar e a mecânica trabalhava, ganhava meio salário, não dava nada e eu não tinha experiência com carro, coisa nenhuma, eu era uma boqueta mesmo, sabe? Fazia do coração, né? Aí eu peguei, plantei ele ali, comecei a dar um toque, levaram ele para a prefeitura para trabalhar, mas aí teve um rapaz que falou, você não quer deixar o Elton lá comigo? Falei, vai,
Aí ele foi para 200 cruzeiros, ele ia pagar, que era meio salário, né? Até lembro, pagava nada. Bem não ia. Eu falava, não filho, não tem problema, o bom é você aprender. Aí trouxe, quando ele fez 15 anos, trouxe ele pra cá. Coloquei na Ambil, né, Elton? Ambil, trabalhou na Ambil. Aí ele falou, pai, aqui pra mim já foi, acabou, pai. Aí eu falei assim, eu queria que você arrumasse outro lugar pra mim. Aí eu peguei, comecei a andar na rua, achei uma oficina lá no fundo, fui lá conversar com o cara falou pra mim, esse homem aí faz avião, mecânico de avião. Aí eu fui conversar com ele muito educado, ele falou assim pra mim, seu filho estuda? Eu estuda, tá estudando, verdade? Aí eu peguei e falei pra ele, né, que eu queria apoiar ele falou assim, ó, meu quadro aqui tá cheio, mas se a causa, você tem telefone, tem tal? Aí ele não tem. Mas eu fui lá nele, falei, Elton, vamos fazer assim, filho, ó, eu vou ensinar onde que é, dia de sábado que você não vai trabalhar, você corre lá ajudar ele. Vai lá, você ajuda ele, não cobra nada não, mas ele vai te dar experiência pra você. Ah, não é isso, ele ouve muito eu, né? Aí foi lá e o cara, já que você tá aí, você quer limpar um carburador pra mim? Limpo. Aí foi, sabe, ele queria dar dinheiro pra ele falava, não quero, então você não vem mais. Aí, né, ele falava assim pra você, né? Aí ele pegou e foi sábado, domingo, trabalhava sábado, domingo. Minha mãe tinha vez que ia atrás dele assim pra poder ver se encontrava ele, sabe? Que ele atrasava, né? Vinha com a mão suja, dormia na escola porque ficava, né, não tinha tempo. Apelido de babão. Ganhou o apelido de babão, sabe? Porque, depois aquele lá ganhou também. Aí, quando ele foi passar o Natal lá em casa, na volta o homem já estava atrás dele. Não, eu preciso dele. Falou pra minha mãe, eu preciso dele. Ele foi trabalhar, acho que trabalhou uns 2 anos ou 3 lá, né? Nessas alturas, depois aquele veio também. Aquele veio. Aí só que aquele lá, quando era mais pequeno, não gostava de graxa nem ver, sabe? Então o mosquitinho tinha nojo. Não, de pequeno não. Ele tinha nojo de graxa, sabe? Nojo. O pai, né? Aí... Eu falava que ia ser chefe de... Qualquer, igual os tijolzinhos, eles eram de líder de empresa, eles eram líder de setor de empresa. Eu falava que o sonho meu era ser líder. Aí ele pegou. Fui, mas não oficina. Mas eu posso contar essas histórias, não? Se pode. Aí então, aí ele veio, aí ele foi trabalhar numa pedreira, rapaz. Aí ele começou a fazer aquelas pedras redondas assim no martelo, levavam ele lá pra cima. Aí eu falei, um dia eu fui levar almoço pra ele, chegar lá, tava o menino lá, eu falei, não pode. Aí eu tirei ele de lá, ele foi no escapamento. Ele ganhava 17 conto, ele foi pra ganhar 8 depois. Lá na mecânica de escapamento. Ficou bravo com o pai? Não, pô, pai, tá reduzindo meu salário. Eu sabia que era pra melhor. Certo. Aí ele pegou, aí ele começou a ganhar experiência, o outro já foi ganhando, aí o outro saiu do serviço e veio em casa. Aí quando eu penso que não, aparecem umas pessoas assim, aqui que mora o Lemãozinho, porque ele tinha apelido de Lemãozinho, esse aqui, sabe? Aqui que mora o Lemãozinho é o Elton, é isso aí que trabalha no Santinho. Aí começou a deixar os carros, até hoje o homem ainda atrás, isso tá com 32 anos. Até hoje. Até esse hoje. Que bacana. Aí começou a encher, vinha um, vinha outro, e nós não abriu a oficina, eles abriram para nós. Nossa, que bacana. Aí que nós não tinha lugar nem posado, era num ranchinho, né? Um quarteirão vazio, né? Que o loteamento era novo. Vazio. Só aquela casinha de fundo. A mãe dele. Com a garaginha do 147, assim, com 3 telhas. Que tinha feito era o automóvel embaixo deles. A mãe dele ficava, às vezes, em pé à noite, olhando para poder não roubar, tinha medo, sabe? Nossa. Dia de chuva ela pegava a lona, fazia assim, ela ficava assim com a lona, o pai, um de cada lado do carro,
E o Elton baixo romano. E considerado assim a de chuva. Teve uma vez, uma noite, que nós tirou 8 vezes um câmbio de uma F1000, não recebemos até hoje. 8 vezes? 8 vezes. É debaixo de chuva. Porque era uma vibração característica. E o homem falava pra mim que não existia aquilo. Você não tinha como ter informação disso. E você tirava e ia ver isso, ia puxar, ia fazer isso. Chegou até um ponto que a gente acabou descobrindo que era mais. Mas naquela época, quando a pessoa tinha informação, passava para vocês? Era alinhamento de mancal, né? Que ela estava sem alinhamento de mancal. Então, o Elton ficava deitado embaixo e eu estava até na boa, né? Puxando o câmbio para cima assim, mas eu enxolado, parava no peito dele assim, ó. Nossa. Porque era tudo chão, lama, sabe? Até tinha um pé de cana lá, a turma falava que era o banheiro dos clientes, né? Olha só. Porque na vez da roça, né? Então era plantação de cana, um pé de abacate, um pé de manga, inhame, né? A hortinha da minha mãe, com as alfaces, com as coisas, tudo assim. Os terrenos dos vizinhos, minha mãe dominava tudo lá plantando as coisas. Olha que bacana. Aí então, depois essa aqui foi crescendo, aí foi ganhando sabor também, porque a nossa família aqui, eu tenho uma graça de Deus, porque as minhas crianças, um gosta do outro e o outro gosta também, sempre acompanha e todos gostam de mim, tá? Então, e eu gosto de todos eles, né? Porque eu não empurro eles para nada, eu puxo. Porque um pai, eu acho que tem que puxar, sem empurrar não. Porque eu tenho que estar junto. Mesmo que eu não faça nada, mas eu acho que é sagrado. Você não pede para Deus estar te acompanhando. Eu estou no lugar, eu estou o primeiro caminho, né? Depois é Deus, né? Então eu me acho assim, que eu tenho que estar no pé também. E você se apresenta para nós? Eu sou a Elaine, estou no ramo aqui também, sou irmã do Elton e do Elson, filha do Sr. José. E eu começou, né, meu pai, aí foi o Elson junto, e eu entrei também nesse ramo aí. Comecei novinha, desde os meus 13 anos, ia pra escola de manhã, 12 anos. De manhã eu estudava, à tarde ficava na oficina, tinha dia que eu queria dormir, mas não podia. Ficavam, vem cá, você tem que fazer um orçamento, tem que pedir uma peça. E nisso a gente vai criando aquela paixão por esse setor também, né? Não tem jeito. Então eu cresci aqui dentro, cresci sentindo cheiro de graxa, de gasolina. E hoje é minha paixão também, isso daqui igual a eles. Por duas coisas, né? Nós trabalhava por paixão e por causa da Nice também. Ela deu muita força para nós. Necessidade. E o que mais, eu acho que ainda hoje persiste ainda. Ainda persiste, né? E a Aline tem uma coisa engraçada que sempre ela teve, porque assim, como ela cresceu no meio da mecânica, então ela tem um conhecimento técnico muito bom. Então assim, quando ela passava um orçamento com o cliente, eu queria falar com o Elton, não, mas sobre o que é a dúvida, senhor? Não, eu quero falar sobre isso. Aí ela explanava, porque que eu estava contando para você, a gente tem a mesma regra, então todo mundo se conhece, todo mundo tem a mesma norma de conhecimento da sua linguagem. Então ela explicava tecnicamente tudo aquilo. E o cara não aceitava, porque ele é homem, principalmente o cara é homem, ela é uma mocinha, entendeu? Que não sabe, ela dando uma lição no moral do cara, o que quer explicar, o que é aquilo, como que funcionava. Foi difícil ela impor isso aí, tanto que ela tinha hora que cuspia fogo pela venda, porque eu ia ter que falar a mesma coisa que ela acabou de falar. Aí a gente fica do lado, né? Ouvindo, porque eu sempre gostei do quê? O Elton ia conversar com o cliente e eu ficava do lado. Por quê? Para eu ouvir, aprender e entender o que estava acontecendo. Então nessas de passar os orçamentos, de falar, então eu tentava fazer aquele pré-atendimento com o cliente e eu já explicava. Aí eles ficavam olhando assim, o homem, né, fica aquele receio de uma mulher, né. Aí eu pegava e falava assim, não, mas eu vou chamar o Elton então para conversar com o senhor. Aí eu do lado, ele conversando, e a gente fica assim, né, a mulher fala assim, tá vendo, ó, tá vendo? Foi a mesma coisa que eu falei. A gente dava aquela vontade, mas não, né, vamos ficar quietinho. E tipo assim, vocês trabalhando, um já olhando pro outro já sabe, ó.
ó, vai dar problema. Vai dar problema, vai ver. Então, tipo assim, só no olhar já tem aquele sincronismo. Mas aquela correção do pai e da mãe, lembra? Quando era pequena, só dava aquela olhadinha. Então a gente segue o mesmo padrão, sabe? Entendi. Então hoje você cuida dessa parte de administrativo, né? Parte administrativa, parte de atendimento ao cliente, às vezes precisa ajuda o Elson na parte de funcionários dela. Ah, é? Olha mudou só. hoje. Eu falei pra você que 70% tá lá. Tá aí, filho. Aí você vai precisar, quer comprar um equipamento, quem sabe dar conta, cuida da financeira. Ela que é a chata, então. Eu sou a chata, literalmente. Tá, a culpa é das mulheres que não deixam de comprar ferramenta. É na oficina, não é só em casa, não. Deixa eu comprar ferramenta, né? Te livremos um pouco. Vai ter que fazer igual aqueles mesmo, lá ganhei na rifa, né? Aparecer aqui pra ver na rifa. Não, ganhei na rifa. É que nem esse caso aconteceu também, quando eu comecei, às vezes, como eu tinha bastante amizade em cima, por exemplo, tinha um gerente da De Pascoal. Tinha um gerente da De Pascoal que ele fazia o quê? Ele reclamava que o cara tá com um problema meio sério, alguma coisa, e encaminhava pra gente, né? Vai lá no Elton, no irmão dele, ele vai te entender, ele vai resolver esse problema pra você. Aí ele chegava e procurava meu pai, né? O gerente lá, o Neto, mandou aqui que o senhor resolve o problema. Eu falei, não é comigo, é que com o Elton ali, ó. Mas aquele moleque vai mexer no meu carro. Então assim, porque a gente era magrinha, era pequenininho, entendeu? Ele então, tem assim, responsabilidade, as mulheres falavam pra mim assim, mas ele que vai olhar pra mim, ele tem responsabilidade. Pô, louco. Então era assim que acontecia. Então assim, basicamente eu acabei crescendo com uma postura ética assim, de meio sério na hora de atender um cliente, por causa eu tive que vivenciar isso aí. Eu tinha uma cara de moleque, então eu tive que mostrar que eu tinha respeito, eu não estava ali brincando com o carro dele, eu era a solução do carro dele. Então acabou, até tem cara que às vezes fala assim que eu sou meio seco, que sou meio isso, aquilo, mas isso é uma coisa que eu tive que impor desde novo pra mim ter esse respeito. Exatamente. Eu podia ter uma cara de moleque, mas não sou moleque. Não, porque outra, você trabalha com vidas também, né? Responsabilidade, né? Imagina como é que deve ser. E não é uma vida, né? Dentro do carro, são 5 vidas. Ou até mais, até o que tal do próximo do lado também. Já pensou o cara que esquece de apertar uma roda, a roda pega uma moto, alguma coisa? É vidas, né? É difícil. Então a história, toda oficina familiar ou toda qualquer empresa, ela é cheia de história, né? Toda oficina dá pra ter seu livro. Daí eu falo, né? É aí um bom livro, né? De várias histórias que serve de exemplo para quem está começando, né? Que não é só flores, né? Então, às vezes você não vai estar comprando um vaso e pondo ali, pronto. Não, a gente vai preparar a terra, pôr a sementinha, escolher a sementinha correta, não é verdade? O adubinho correto, aguar, adubar. Hoje à noite eu vou, às vezes vai falar assim, hoje eu não vou aguar, amanhã eu água. A empresa sim, tá aqui a reforma, tem que vir, então você tem que ficar um pouco fora da hora, deu um problema no vaso, então você tem que arrumar, você tem que alguma coisa ali, você tem que fazer. Então assim, a gente, eu sempre falo pros meus colaboradores, você não pode ser só mecânico, você tem que ser multifuncional. Aprenda, eu só faço isso, aí só faço isso. Não. Você tem que saber trocar uma lâmpada da sua oficina, você tem que trocar um chuveiro, você tem que trocar deu um problema na tomada, você tem, eu tenho que chamar um encanador, aí eu tenho que... Então assim, uma coisa que meu pai sempre era lá, é o seu multifunção, que a gente herdou essa multifunção, e a gente tenta passar para os colaboradores, você vai ter que ser multifunção. Eu só mexo com mecânico, não mexo com elétrico. Não, você vê hoje, a gente migrou. Você trocar o fluido da transmissão, você tem que ter um técnico formado em câmbio. Você tem que saber o que você está fazendo, porque senão, assim, não é uma troca de óleo motor. Você chega lá com aquele padrão, põe o óleo mesmo, papapá. Mesmo um óleo do motor que você vai pôr hoje, você tem que avaliar o óleo, se é correto, é uma correia banhada, qualquer óleo eu posso pôr? Não, você tem que ter um conhecimento daquele. Então, às vezes você vai pegar um cliente, essa semana um cliente trocou um Versa, né? Foi? A Versa. Deixou para trocar o fluido de transmissão por causa de um barulho, a gente ia inspecionar se os fios estavam entupidos, tiramos, estava perfeito, tudo zero. Filtro interno e externo, o fluido da transmissão novinho, repositamos tudo de novo, falou, cara. Isso é o conhecimento, junto com a honestidade, né? Junto com a clareza do cliente ser real. Exato. Fala se é verdade do cliente. O cliente, ele não é o técnico, mas ele não é besta hoje. O cliente tá no YouTube, ele tá na internet, ele estuda, ele vai se informar, ele chega com você aqui, ó, preparado, ele já chega tudo na língua. Não é verdade? Então a gente tem que estar preparado para isso. Uma das falhas, a gente conversando no carro agora sobre a gestão, né? Que hoje 70%
É gestão, Olha, eu vou ser um pouco assim, eu acho que é mais de 70%, né? 70%. Nós tínhamos a nossa oficina, lá onde é a casa do meu pai e da minha mãe, lá, 250 metros. Sim. Nós saímos de lá 250 metros, o Elton, eu tinha outra, que depois nós se juntamos aqui, né? Mas até então estava o Elton, a Elaine lá e o pai, ou eu e o pai em outra. Só que nós saímos de lá e viemos para isso aqui. A maior oficina de Indaiatuba, mais conceituada da... Mas a nossa mentalidade ficou nos 250 metros. Tanto no custo, na mão de obra, em tudo, ficou lá. Nos 250 metros. Se nós tivéssemos um curso de gestão, aquela época, peraí, você triplicou de tamanho, vamos mudar, vai mudar seu serviço, sua hora, vamos implantar um tempário, tivesse isso naquela época, lógico, nós estaríamos muito melhor hoje. Então, Deus ajuda muito, nós estamos aqui bem, graças a Deus, toda a saúde, passamos por pandemia, estamos tudo aqui, unidos. Mas uma boa parte da corrente que nós mordemos foi por causa da gestão. Exato. Por nós não ter mudado aquele ambiente para esse e manter com a mentalidade lá. Isso daí é excepcional. Então, aumentou muito serviço, muito carro, muito funcionário, muito gasto, mas com aquele... E demorou para montar essa mentalidade, né? Demorou. Vamos enxergar. 17 anos. E estamos mudando aqui. Todo dia está mudando, todo dia nós estamos aprendendo. Está aprendendo, não pode... Eu acho que a melhor faculdade é essa da vida, né? O aprendizado que vocês... Porque o hábito, ele é que nem um vício de droga. É fácil você cair. Você entendeu? Hoje eu adotei um negócio que o meu irmão falou, porque a gente adotou uma certa linha de cálculo que eu não consigo mais pegar. Entendeu? Não quero nem falar para não é discriminar, mas não é. Sim. Porque assim, os carros mais antigos, se fosse para mexer, tem que ser eu. Eu não consigo dar conta. Se eu pegar uma pastilha para me trocar de manhã, vai dar 5 horas, eu não consigo acabar ela. Porque eu tenho que sair. Porque o que é o diferencial? O cliente quer chegar, ele chega com um problema, chega nervoso, e a gente vai escutar o problema, a gente vai ouvir, a gente vai testar, o cara vai passar, eu vou dar atenção. Depois da atenção não significa eu vou resolver aquela hora. Não, eu vou escutar, vou ver a situação e vou passar para ele o que tem que ser feito. Mas isso come o tempo. Sim. A gente tem uma regra, acabou um carro. Hoje eu tenho meu cunhado, se eu não posso atender na hora, ele pode testar, entendeu? Meu irmão pode testar, mas todos os carros são avaliados depois. Porque o mecânico avaliou, tem tudo, mas a gente tem aquele feelingzinho ainda daquela coisinha que parece que puxa o defeito antes, que se tivesse liberado para o cliente, tinha puxado com ele. Sim. Então a gente consegue evitar algum problema, um transtorno, alguma coisa, entendeu? Então o que acontece? Que nem essa semana, levamos uma van, lavou, já ia entregar. Mas deu limite eu ir lá, abrir a porta, trazer para andonhado. O cara do Lava Jato, o funcionário, coitado, quebrou a maçaneta, ficou com medo, acho que foi lá e deu uma coladinha. Caiu. Mas se eu não tivesse feito isso, por que a bendita eu ia abrir aquela porta? Entendeu? Aí eu vi, a gente comunicou com o cliente, comprou uma outra maçaneta, chegou, instalou, fomos lá, buscar o carro, salão, tudo bem. Mas não deu uma... E agora se o cliente abre ali e vê aquela cola, aquela coisa, como ia ficar pra mim? Quem que fez o lava rápido ou o perinho? Como que ia ficar nessa? Você entende uma situação? Então assim, parece que a gente não quer saber, né? Eu deixei meu carro na onde? Então deu aquele feelingzinho da gente, eu vou dar aquela olhadinha e trovando os problemas. Então a gente testa, a gente avalia. Então você tem que ter esse feeling devagarzinho de ser avaliado o carro. Todos eles, depois que saiu daqui, a gente avalia. Todos eles que saem avalia. É perfeito? Não, pode passar alguma coisa. Mas a gente não deixa que isso ocorra, né? A gente corre atrás para que isso não ocorra. Sim, com a perfeição, sempre fazer. Mas querendo ou não, uma hora ou outra é igual acontece. É máquina, né? Exatamente. Máquina a gente não tem como, né? Não. Se o médico corre risco com o ser humano, imagina a gente com a máquina. Porque a cirurgia, você sabe que você vai lá e você está sendo um óbito, né? Você não é uma garantia aquilo. Se você ler aquilo lá, ninguém faz cirurgia. Não, ninguém mais faz hoje. Entendeu? Mas às vezes o pessoal não presta atenção nas letrinhas, por quê, mano? Entendeu? Ninguém sabe. E hoje, a gente assume muito problema, graças a Deus, a gente não tem tanto problema com a mão de obra, mas sim com a peça de qualidade, né? Que a gente sofre muito, né? Até a peça original hoje, que a gente pega e dá problema, eu acho que depois da pandemia, acho que caiu aí, acho que uns 35% a qualidade até das peças original, eu acho. Mais, né? Acho que até mais, né? Mais, acho que fica aquele meio a meio ali, né? E se a gente vê, acho que todos esses empresários, essas fabricantes de peça ou carro, mudou a qualidade, não faz nada que dure mais. Eles fabricam hoje coisa que quebra, que nem os carros. Não tem mais carro que dura daquele jeito.
Hoje nem um Toyota, não é aquele Toyota de antigamente, 2005, 2004, que aguenta água pra caramba, entendeu? Hoje já tem problema, a linha Volkswagen não é perfeita, a linha GM não é mais perfeita, entendeu? Sem que eu tô contando os outros, né? Não, se for pra falar de tudo aí, hoje é o que tem, imagina. Então, se a gente for botar os B.O. nos plantas ali que acontece, nossa. E a gente sofre um pouco os distribuidores também, porque assim, por mais que caiu a qualidade das peças, mas hoje nós temos as peças pro curva A, B e C. Sim. Né? Então assim, hoje nós que gostamos de trabalhar com a curva A estamos sentindo porque os distribuidores estão focando na B e na C, mais na C do que na B. A A, poucos estão tendo. Porque é que mais vende. Aí você vai fazer uma cotação, um orçamento de um carro, tô com correia molhada aqui que deu problema na parte do motor aqui. Você tem que fazer 10 cotações para pegar um pouco de problema. Que ninguém tá tendo tudo. Não, acaba tudo na concessionária. Exatamente. Porque você não consegue achar as curvas para ele. Então você tem que focar. Aí você joga tudo para a concessionária para vir uma qualidade melhor. Sim. Mas você vê hoje que como é que tá aí que nós passamos, né? E são poucos. Isso é porque a gente tá falando pouca coisa, porque se for puxar mesmo a dificuldade. Você não vai falar só de bomba d'água, filho, já são um assunto por 2 dias. Dá um livro. Você vai botar um cat de bomba d'água, meu amigo do céu. É o básico, né? Deixa abaixo. Deixa lá, eu vou falar pra você. E eu queria fechar essa entrevista com vocês com uma frase motivacional para essa galera que está querendo começar na mecânica e para o pessoal que também que está aí na mecânica já há um bom tempo aí. Olha, eu vou complementar, a Helene complementa alguma coisa, mas meu ponto de vista assim, ó, nunca desista do seu sonho, nunca deixe que ninguém desmereça ele, entendeu? Acredite em si, lute e você chega lá. Não é fácil, é que nem subir uma montanha, você escorrega o pé, você pega um cipózinho seco, pega um espinho na caminhada, mas você vai subir, você vai chegar, entendeu? Mas não desmereça ninguém, aprenda, observe, trabalhe mais com o ouvido que a boca, porque a boca a gente peca muito. Nossa. Eu errei muito, mas eu falo que me ajudou muito esses meus erros, entendeu? Me fez eu melhorar, eu ter essa experiência dessas coisas. E às vezes eu tenho muitos amigos que consideram a gente vem atrás dessa aí. Então assim, nunca desista do seu sonho, acredite, você ama isso, siga, acredite, bota na fé, você chega lá, põe Deus na frente, entendeu? E chega lá porque vai chegar no seu sonho. Sim. Falou tudo? Falou tudo, né? Complementa. É isso daí. A profissão toda elas tem que ter força. E todos são profissionais, desde pedreiro, carpinteiro. A pessoa tem que dedicar, pegar firme, não pensar em ganhar dinheiro, mas em servir a pessoa também, né? No seu serviço, deixar a pessoa contente, feliz, né? E porque amanhã ele tem outra vez, amanhã ele tem. Agora, se ele não se profissionalizar, não adianta nada. Aí ele só for para ganhar dinheiro, para resolver o problema de financeira, ele pode pegar outro caminho. Exato. Porque é difícil você ganhar dinheiro, mas a responsabilidade é bem maior. Com certeza. Então tem que pensar para qualquer profissão, né? Tem que fazer ela certinho. Não, bacana. E dá uma dica pro pessoal da parte administrativa aí, para eles que já tem a oficina. Olha, para quem já tem oficina, eu acho assim, tudo tem procedimentos. Eu acho que hoje em dia a gente tem vários cursos, tem a internet aí que ajuda a gente. Então você adotar procedimentos, você tá em cima, tá fazendo, a gente tem sistema, só que o sistema, se você não alimentar ele com informações, ele também não vai te trazer resultados. Então você tem que estar ali alimentando, buscando conhecimento, e não desistir e não parar. Porque a gente todo dia a gente tem que estar aprendendo coisas novas e fazendo cursos novos que vem surgindo por aí. Bacana, top. E no setor aí de peça? Vamos lá, há uns 6 anos atrás, né? Que a Carol, eu estava na linha, no pátio do chão com eles. 6 anos atrás a Carol, que era minha sobrinha, que trabalhava, também começou com a gente novinha, mas depois ela seguiu outros rumos, claro, depois da faculdade.
Acabei subindo, a Elaine ficou sozinha lá em cima cuidando do administrativo. Meu papai bateu o desespero dela, eu preciso de ajuda, porque tá difícil aqui, não dá para dar conta. Aí, como eu trabalhei na Balila 10 anos ali, eu já tinha um pouco de conhecimento de OS, de ordem de serviço, disso, daquilo. Acabei falando, eu dou uma força para ela ali até ela encontrar alguém. E não achou não, até agora. Tá indo para 6, 7 anos já, tô lá em cima. Nessa parte de compra de peça, passa orçamento, faz a cotação, compra de produtos, estoque nós reduzimos bastante, que nós tínhamos muito estoque. Hoje temos uma distribuidora bem da porta e dá facilidade, reduzimos bastante o nosso estoque, tinha muita peça, muita. Tá? Então hoje faço essa correria aí. E peça parada, dinheiro parado. Muito Mas bem. nós saímos de carro, se for começar desde o começo, nós podemos até o Chuaia. E voltar. Vai ter história. Não, mas bacana. E eu quero agradecer a todos vocês por ter aceitado essa oportunidade, o convite aí, ter abrido a porta da Mecânica Perim para contar essa história aí pra gente, não só pra mim, como o pessoal, com o público aí do quadro Papo em Movimento. Eu te peço desculpa pela bagunça que tá em reforma aí. Cara, eu queria estar no meio dessa bagunça que eu achei extraordinário, eu acho muito bacana e gratificante. Eu acho, porque cada pontinho que você fala assim que tá desorganizado, mas a hora que você vê o resultado no final é gratificante, daí não tem preço que pague. E eu sempre falo, né? É Deus, a gente aqui e o trabalho. E agradecer você também, vocês, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito bom. Que é o quê? É mais uma força para mudar a visão dessa nossa profissão. Sim, exato. É mais uma alavancada, isso que vocês estão E fazendo. mais um incentivo pros novos. Os novos que estão vindo. Porque eles veem os velhos onde tá, alguma situação, eles acham que brotou assim, ó. É por isso que eu pergunto, né, se é fácil, né? E por isso que eu falo, essa geração aí, a velha guarda que tá aqui, se não fosse começar a mexer na máquina agrícola, não estaria aqui hoje esse potencial que é a mecânica de vocês aqui em Indaiatuba, né? Tem um lá que você entrevistou, né? Você viu que é mecânico, ele é borracheiro, então muito imigrou. Então, assim, o caminho não é fácil, é árduo. Eu não falei que plantei semente. Os dois é profissional pra caramba, ela é profissional barbaridade, formada, então tem tudo pra dar certo, né? Deus quiser. Galera, brigadão, desculpa aí. Tiozão, aqui as novidades não param. O mundo tá girando, a batida tá começando, o mecanismo tá rodando, mas o movimento tá chegando. Bora, Marção, conta desse troféu aí. Esse troféu, eu já estava mais velho. Lembra aquela história que eu te falei que muita gente ajuda as pessoas no Kung Fu, mesmo sendo de negócio, opiniões diferentes? Eu tinha saído da confederação, que era uma organização que eu aprendi muito, onde eu fui campeão brasileiro pela primeira vez, que esse é o cinturão que mais me importa. Esse era o do sonho, assim. Bacana. De ser campeão brasileiro. Foi em Nova Iguaçu, em 2001, né? E aí eu tava em 2012, eu já tinha uns 38 por aí, e uma pessoa de Itabuão, Antony Almeida, que tem uma equipe lá e tal, olha, Márcio, eu tenho algumas lutas, você vem aqui, vou. E aí você pegava ônibus aqui pra lá, e a minha luta era com uma pessoa do Garra de Águia, na época, que tinha ganhado muitas lutas lá. Um cara extraordinário que foi pra Tailândia. E assim, nocauteou gente conhecida. E aquele dia eu fiz uma luta antes, a situação, tinham roubado meu carro, meu pai me emprestou o dinheiro para tirar o carro do pátio, acharam, e tinha uma bolsa de R$400 na época. O Antony arrumou a luta, e não ficou com nada da bolsa, e eu fui lutar. Fiz a primeira luta, e na segunda eu venci esse cara, que é um cara extraordinário, né? E era um nocauteador e tal. Eu já estava com 38 de idade, então eu trouxe o troféu, o dinheiro para pagar meu pai, foi uma coisa maravilhosa. Bacana, que